Olá, gente. Hoje vai ser lido Mateus capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus. Semana passada, quem ouviu o áudio vai entender, né? Vai entender melhor, porque foi lido sobre o batismo de Jesus, né? E agora Jesus, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando isso acontece, as pessoas não entendem. Por que depois de um batismo o vento sopra? As coisas começam a estreitar na vida do crente. Então vamos entender que, olha só, o primeiro versículo fala aqui, ó. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vamos refletir nesse primeiro versículo aí, tá? De Mateus 4. Fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, tá? Então vamos entender que muitas vezes depois de um batismo as coisas começam a estreitar. E o crente, ele tende a desanimar. Em vez dele continuar buscando, orando, jejuando, né? Não, ele pensa assim, Jesus não está comigo. Foi só eu batizar, as coisas pioraram. Em vez dele continuar prosseguindo nas coisas do Senhor, ele estagna, né? E a gente está vendo aqui que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Então é uma prova, tá? Deus vai te provar, Deus vai permitir o diabo entrar para te dar uma sacudida para ver se você vai continuar sendo fiel a Deus, tá? Então é normal a tentação, tá? Então eu vou ler, é importante que eu tô falando, né, do diabo, que ele vai lá e tenta. Ele tem uma permissão, dependendo do crente, para ele ser provado, né? Igual ele fez com Jó. Foi lá, tentou Jó, destruiu a vida de Jó, para ver como Jó suportaria aquela tentação, tá? Porque Satanás queria que Jó renegasse Deus, né? Que Jó amaldiçoasse Deus. E isso não aconteceu em nenhum momento na provação dele. Mas vamos lá, eu vou ler esse aqui, o Mateus 13. Eu nem acabei de ler o capítulo 4 de Mateus 4, mas vamos lá, só pra gente refletir um negócio aqui. Fala aqui, ó, Mateus 13, eu vou ler do... Onde que eu tô, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu vou ler do 18 em diante, ó. Então escute e aprenda o que a parábola do semeador quer dizer, tá? Jesus, ele falando através de uma parábola com o povo e falando o quê? Ele fala assim, ó, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Então vamos entender que são os novos convertidos, novos batizados, tá todo alegrinho, foi batizado, tá salvo. É assim que eles entendem. Eles não entendem que a salvação é conquistada a cada dia, que não tem ninguém salvo. Não existe, tá? É uma preparação para a salvação, mas vai depender do dia a dia, do buscar daquela ovelha. Então ele aceita com alegria. Olha só o 21 de Mateus 13, ó. Mas dura um pouco porque não tem raiz. Olha que interessante. Quando vem a chicotada, quando vem a provação, ele não fica de pé, porque não tem raiz, não se aprofundou nas coisas de Deus, ó. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha que interessante. Então a tendência é essa. Vocês têm que refletir que a perseguição vai chegar, o sofrimento vai chegar, a chicotada vai chegar, a provação vai chegar, a tentação vai chegar, mas vocês têm que continuar, perseverar na fé. E como é que tem fé? Já falei 500 mil vezes aqui. É ouvindo as pregações. Não sou eu que estou falando. Eu sou apenas um porta-voz de Deus aqui. Não sou eu, Leila, que estou falando. Essa palavra não é minha. Não é autoria minha. Então, quer ter fé para resistir o dia mal, para resistir à tentação, como Jesus resistiu lá em Mateus 4? Ouça as pregações, leia a Bíblia. Senão vocês não vão ficar de pé, tá? Tá, vamos voltar em Mateus capítulo 4 para dar continuidade à leitura aqui. Tá, então nós lemos aqui, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse:
se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então tudo que sai da boca de Deus, que eu acabei de falar, é a palavra. Ela que vai te alimentar. Não é só comida. Não é fácil. Então Deus está falando que o ser humano, ele não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz, porque Ele é o verdadeiro pão da vida. Ele é o nosso alimento, que sacia a nossa fome, entendeu? Espiritual. Então Jesus, ele vai lá e fala com Satanás em cima da palavra, tá? Em cima da palavra. Porque, ó, o diabo chega perto e fala: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Você acha que ele não podia? Não tinha poder para fazer aquelas pedras virarem pão? Claro que sim. Só que ele responde dentro da palavra. Ele não fica de bate-boca com o diabo. Ele simplesmente, ele rebate, tá? Dentro da palavra. Então nós precisamos repreender o diabo com palavra. Com palavra, com a palavra de Deus, não é com a sua palavra. Não adianta falar, não adianta falar. Está repreendido em nome de Jesus se você não tem Jesus dentro de você. Se você não come da palavra. Se você não se alimenta da palavra. Você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem autoridade para mandar demônio nenhum embora. Ele está trabalhando na sua mente, você tem que repreender com a palavra. Eu te repreendo no poder que tem o sangue de Jesus. Você vai sair da minha mente, você vai sair dos meus pensamentos. Porque o pensamento não é seu. O diabo fala em primeira pessoa. Ele vai falar como se você estivesse pensando: eu não presto, eu não sirvo pra nada. Eu gosto daquele homem casado ali. Não é você. É o diabo que faz parecer com que você gosta, que você não presta, que você não serve pra nada, que você... Entendeu? Ele vai falar em primeira pessoa com você. Então você só vai poder repreendê-lo a partir da hora que você tiver Jesus morando dentro de você. Porque ele vai olhar, não é a pessoa, mas ele vai olhar quem está dentro daquela pessoa, quem está habitando ali. Aí ele vai fugir, tá? É claro que você vai ter que resistir ao diabo para ele fugir de você. Então resistir é o quê? Uma tentação. Vai haver tentações, claro. Mas você vai ter que passar pela prova resistindo. Como você resiste? Tendo palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, rebatendo com a palavra de Deus, duelando com a palavra de Deus. O diabo só vai te resistir se você tiver a palavra de Deus cheia do Espírito Santo de Deus. Não adianta decorar isso aqui como se fosse poesia, não. Não adianta, isso não é palavra de efeito. Você não adianta chegar pro diabo e falar: olha, tá escrito lá isso, não adianta. Se você não tiver o Espírito Santo, a sua palavra é vazia. Ela não tem força para botar o diabo para correr. Então nós vimos aqui, né, que Jesus rebateu em cima da palavra, né, cheio do Espírito Santo. Nós lemos, né, acompanhamos a pregação passada, espero que muitos acompanharam aqui, que Jesus estava cheio do Espírito Santo, desceu sobre ele poder, e ele tinha poder para falar e o diabo se afastar, né? Aí ele fala aqui: em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. Olha como que o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele conhece a palavra. Olha, Satanás conhece mais a palavra do que muito crente aí. Ele conhece Bíblia. Olha que interessante, ele fala com Jesus dentro da palavra. Porque se Jesus não tivesse cheio do Espírito Santo, ele ia torcer a palavra. O que mais o diabo sabe fazer bem é torcer a palavra de Deus. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, ela vai ler a Bíblia e vai entender de forma inversa, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um homem e de uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo para revelar, para falar, para pregar, porque senão a gente vai ler de uma forma vazia. A Bíblia é como se fosse um livro de historinha, um jornal, uma revista, e vai acabar o diabo falando com você dentro da palavra, porque Satanás queria falar com Jesus dentro da palavra. Olha só que atrevimento. Ele fala aqui, ó,
Então, em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, tal, na cidade santa, olha só. E então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Escritura Sagrada afirma: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os pés sejam feridos nas pedras. Impressionante, né? Vamos lá em Salmos 91, versículo 11 e 12. Olha só o que fala, hein? Olha como que ele é sagaz. Olha só, ele fala aqui, ó: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que interessante. Ele foi lá em Salmos 91, versículo 11 e 12, e jogou essa palavra para Jesus. Jesus conhece a Bíblia. Ele poderia ficar confuso, vamos entender, se ele não tivesse o poder do Espírito Santo, não tivesse o próprio Deus falando no coração dele, que aquilo ali era para fazer com que ele fosse tentado pelo diabo e cedesse àquela tentação. Você acha que Jesus não estava com fome? Que ele não gostaria realmente de fazer a pedra virar pão e satisfazer a fome? Claro! Né? Você acha que ele não queria esfregar na cara do diabo, né? E se jogar de cima daquele pináculo do templo e mostrar para ele que realmente ele era o filho de Deus e envergonhar o diabo? Claro! Quem não quer? Mas ele pensou. Olha o que ele respondeu. Deixa eu ir lá, peraí. Mateus 3, tá. Mateus 4, olha só. Olha o que ele respondeu no versículo. Peraí que eu saí daqui, me perdi um pouco, peraí. Ele me respondeu assim, ó. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem. Olha só, ele foi lá e rebateu o diabo com a palavra. Então é um duelo de palavra. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha que interessante. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então o diabo pensou assim: então ele conhece a palavra, olha só. Ele sabe que ele poderia se jogar daqui, os anjos iam amparar ele. Nem os pés dele seriam feridos nas pedras. Mas tem um outro lado que fala para não tentar Deus. A mesma coisa, né? Você é uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo, né? E pega o carro e ora e fala: Senhor, me proteja na estrada. Olha, não sei o que, eu sou seu servo. Mas vai daqui, né? Vamos colocar Rio de Janeiro, São Paulo, né? Não sei aonde você mora, mas você pega o seu carro e vai a 120, sem um cinto de segurança. Você acha que você está protegido por Deus? Não. Por quê? Você está tentando a Deus. Você não está tomando conta do templo do Espírito Santo. Então é tentar a Deus. Como você vai... Mas Deus fala que te protege? Claro, protege. Mas as pessoas que não tentam o Espírito Santo, não tentam a Deus, né? Então é aí que nós temos que refletir. Logo no versículo 8 de Mateus 4 fala assim, tá? Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. A Escritura Sagrada afirma: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Dentro da palavra, né? Sirva somente a quem? A Deus. Adore somente a quem? A Deus. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Ele passou por essa tentação. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus numa pessoa vazia não funciona como frase de efeito. Temos que ter o Espírito Santo de Deus para poder falar e o diabo recuar. Então eu quero citar uns rascunhos que eu fiz aqui, de alguns versículos, que eu acho não, é muito interessante, tá? Então a gente sabe que a realidade, primeiro deixa eu comentar, a realidade de todo crente, tá? Isso é a realidade de todo crente. Vai passar em algum momento por alguma tentação. Todo crente. E só vai ficar firme de pé se tiver palavra e tiver o Espírito Santo de Deus, tá?
Então, ele deixa bem claro, lá em Deuteronômio também 8:3, tá? Fala aqui, ó, não só de pão viverá o homem. Foi a resposta, né, de Cristo aqui em Mateus 4 que a gente leu. Lá Deuteronômio também fala. Aí fala, até em Israel ficaram sabendo que a fonte de pão é Deus. Era mais importante do que o próprio pão. Então a gente, foi o que eu falei, né? Não adianta. O pão da vida é Jesus Cristo. Se você é crente, pode fazer tudo bonitinho, mas não participa da Santa Ceia, não come do corpo, não toma do sangue, você não é membro do corpo de Cristo. Você está fora da videira, você vai morrer, vai apodrecer, tá? Então precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Precisamos também nos alimentar da palavra de Cristo, tá? Porque o pão é simbólico, mas se você não estiver se alimentando da palavra, também vai morrer. Pode estar dizimando, pode estar ofertando, pode estar participando da Santa Ceia, mas não está ouvindo pregação, não está ouvindo palavra, vai morrer, tá? Tá fora da videira. Então é necessário ter o Espírito Santo, tá? Ter o Espírito Santo. Tá? Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim, ó: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, no caso vocês, vou falar de uma forma mais fácil, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Só quem descer o Espírito Santo. Se não tiver Espírito Santo de Deus, não adianta falar que é testemunha de Deus. Testemunha de Jeová, por exemplo. Não tem o Espírito Santo. Nega Jesus Cristo como Salvador. Então, como que pode ter o Espírito Santo e ainda falar que é testemunha? Não é. Tem que descer poder do céu sobre a sua vida. Interessante também ressaltar aqui que Satanás, ele oferece, né? Olha só, para Jesus, nós lemos lá, o controle, né, do mundo, né, ele oferece para Jesus. Em troca de quê? De adoração. Então, eu vou ler aqui Efésios 2:2, que fala assim: naquele tempo, vocês seguiam maus caminhos deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então aqui prova que Satanás, ele governa, o mundo jaz no poder do maligno. Ele governa. Ele não ia dar, ele só dá alguma coisa, ele só entrega alguma coisa para você que é dele. Ele ofereceu a Deus em troca de adoração. Jesus negou, né, dentro da palavra, que nós só devemos adorar a Deus. Não podemos nos ajoelhar, nos dobrar perante Deus nenhum desse mundo. O mais engraçado é que Satanás, ele oferece, né? Quando ele ofereceu o mundo, é uma coisa que vai ser de Jesus. Olha só, Satanás oferece o mundo que no futuro vai ser de Jesus, né? Lá em Apocalipse 11:15, eu rascunhei aqui que fala assim, ó: então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Então olha como é que ele é triste. Ele vai oferecer uma coisa que já te pertence. Ele queria que Jesus não morresse a morte de cruz e já tivesse todo o domínio e poder sobre o mundo, sendo que é uma coisa vindoura, tá para acontecer, né? Deus está permitindo Satanás governar por mais algum tempo, mas é certo que ele vai ser exterminado. Então é muito importante saber, tá, que a proposta da tentação, tá, não é negá-la, tá? Não quero ser tentado, não aceito ser tentado, não é isso. Você tem que enfrentar sobre a luz da palavra de Deus. Essa é a sua espada. Essa é a sua luta espiritual. Tem que ter a palavra de Deus e tem que ter o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus fala aqui, vamos lá, porque aqui eu vou ter que achar aqui. 1 Coríntios 10:13 fala assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Desculpa, eu tô
Não é 1 Coríntios, não, é Tiago 1:12. Então deixa bem claro, olha, que você é bem-aventurada, felizes quer dizer bem-aventurada, feliz, o varão quer dizer a mulher ou o homem que sofre tentação. Porque quando você for provado, passar pela prova, vai receber a coroa da vida. Olha só. Então é muito importante. Agora em 1 Coríntios 10:13, esse aqui eu rascunhei, fala aqui, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então Deus não vai te deixar sozinho, se você estiver realmente querendo se alimentar do pão da vida, estiver se enchendo do Espírito Santo. Porque, isso que eu estou te falando, o que sai pela boca, né, todo o depósito que você faz no seu coração, na sua mente, tudo que você deposita, tudo que você põe para dentro de você vai sair pela boca. Então, isso é muito importante. Você quer pensar em coisas boas? Leia, ouça coisas boas, né? É muito mais fácil você rebater o diabo dentro da palavra se você se enche do pão da vida, da palavra. Então, quando Deus fala que não veio sobre vós tentação senão humana, é humana. Ele vai te tentar na sua humanidade, no que você, o seu coração deseja. Mas se você estiver forte, você vai resistir. O pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém seria tentado pelo pecado. Ninguém pecaria. É claro, é pecado, né? É uma tentação, é uma vontade de fazer o errado. Então Deus fala que Ele vai ser fiel, tá? Não vai deixar que você seja tentado acima do que podeis, do que você pode aguentar. Mas se você não tem palavra, meu filho, aí eu não posso te ajudar. Aí eu não posso te ajudar. Se você só põe pra dentro pornografia, só lê besteiral, eu não tenho como te ajudar. Você vai ter que colocar na mente coisas boas, pra sair coisas boas. Porque o que sai pela boca é o que contamina o homem, tá? Então é claro, você pensa, logo depois você fala, logo depois você faz, você concebe o pecado, com o pecado gera morte e acabou pra você. Entendeu? Muito importante é o Tiago 1:13, é logo depois do Tiago 1:12, né, que eu li aqui para vocês, agora é o Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então é o diabo, né? É pelas suas concupiscências, suas vontades, seu desejo. Deus entrega ao homem ao desejo do coração dele. Se você não quebra aquela lasciva, aquele desejo incontrolável, com oração, com jejum, com palavra, você vai ser engodado pela sua concupiscência, com os seus desejos, com a sua lasciva, com a sua vontade. Não é Deus que está te tentando, é você que está abrindo essa porta para ser tentado exatamente naquilo que você deseja. Importante ver também Efésios 6:13, que fala assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Então, qual é a armadura? A armadura de Deus é qual? É uma saia comprida? É uma gravata cheia de purpurina? É um terno de linho? É cara de pastor? É cara de pastor? É cara de missionária? Não. A armadura espiritual é a palavra de Deus. Essa é a armadura. Eu vou até lá, eu vou lá procurar para vocês em Efésios. Espera aí, eu vou ler. Espera aí que eu vou achar aqui. Efésios 6, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu consigo ser mais rápida aqui, achar aqui, peraí. Eu vou ler o versículo 12, tá? Vou começar lendo daqui, ó. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quem é? Demônios, Satanás e seus demônios, tá? Então, essa linguagem aqui é mais fácil, né? Então, é muito interessante. Na outra linguagem fala potestade, né? Que são demônios.
Então fala, na outra linguagem fala principados e potestades, que são demônios, tá? Mas eu tô lendo numa linguagem mais fácil. Vamos lá. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, tá? Para você vencer Satanás, tá? Que ele é essa força espiritual, tá? Que governa esse mundo, que domina este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, olha só, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aí vamos lá. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, palavra. Vistam-se com a couraça da justiça e calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Tá? Eu estou calçada agora com esse sapato. Estou anunciando a boa notícia da paz. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. O que é o dardo? O dardo, ele não pode ler seu pensamento, mas ele pode jogar dardos inflamados, dardos na mente. Ele pode colocar pensamento, obstruir o pensamento de Deus. Ele joga pensamento, ele fala na primeira pessoa, você acredita que é você, e aí você vai lá e concebe o pecado. Você gera o pecado na mente, concebe o pecado porque você alimentou aquele pensamento, e aquele pensamento gerado concebe a morte. Aí daqui a pouco você está morto espiritualmente, se não for fisicamente. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Olha só. A palavra de Deus vai ser a sua arma para lutar. A sua briga não é contra a carne nem contra a sangue, não são contra os principados e a potestade, mas são contra demônios. Não adianta brigar contra o seu patrão, contra o seu pastor, contra o seu coleguinha, não adianta, contra o seu irmão, contra o seu pai. Não são pessoas, não é carne, não é sangue, é demônios que estão atuando na vida daquelas pessoas para perturbar a sua vida. Então vamos parar de brigar com espada, com a força dos próprios braços, com a espada física. Vamos ter força para lutar espiritualmente. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre guiado pelo Espírito de Deus. Fique alerta, não desanime. E orem sempre por todo o povo de Deus. Eu não vou continuar, senão nem vai dar tempo. Tá, eu vou continuar aqui no meu rascunho, que fala assim, ó, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe aquele negócio de espírito está pronto? Você fala, sou homem de Deus, tenho 30 anos de igreja, e eu prego, eu faço, eu aconteço. Aí vai lá e começa a descuidar. Não ora mais, né? Igual Deus fala. Eu vigio muito isso. Não adianta eu ter 500 ovelhas no WhatsApp, tá? Se a metade dela não estiver me ouvindo, eu prefiro que saia do WhatsApp. Porque eu tô intercedendo, eu tô orando pela vida daquela pessoa. Muitas vezes eu tô ganhando o mundo inteiro, eu acabo perdendo até minha alma. Porque muitas vezes eu fico, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, aí tem que dar atenção para uma ovelhinha, outra atenção para outra ovelhinha, e acaba eu perdendo minha salvação. Então acontece muito isso com a autoridade. Elas pensam assim, vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas ela perde a alma dela. Porque ela começa a colocar as pessoas em primeiro lugar. Deus fala, amai ao próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Eu não posso te amar mais do que eu me amo. Primeiro eu amo a Deus, segundo eu me amo, terceiro eu amo o próximo. Eu tenho que me amar, eu tenho que respeitar o meu tempo. Até para sentar aqui eu tenho que botar no modo avião, porque senão eu não consigo pregar, toda hora é buzinando o celular. Agora, adianta eu pregar, enviar para 500 almas essa pregação. Se a metade não ouve, prefiro que saia. Mas o Espírito Santo já me falou, eu vou revelar quem não está ouvindo e você vai retirar um por um. Eu vou arquivar essa pessoa por 1 ano, depois pode ser que eu volte a desarquivar. Então, é porque eu jejuo por todas essas almas, eu carrego esses demônios tudo para minha casa, para minha vida. Eu tenho que estar mesmo na unção para carregar essas almas. Não é fácil. Eu não posso comer um bife a mais, um pão de sal a mais, porque senão eu não carrego. Eu não consigo ter força para orar. Então eu tenho que vigiar até o pão que eu como.
É assim que funciona o mundo espiritual, tá? Não posso ter isso praticamente é normal dentro da igreja não se falar em gula, mas você vê, pra mim é uma maldição muito grande. Muitas vezes eu quero comer um bifinho a mais, um pedacinho de pão a mais, eu falo, não vou não, porque eu tô carregando muitos demônios, porque eu estou orando pela vida de pessoas que nem estão se dando o trabalho de ouvir a pregação, só querem profecia, só querem panfletada, só querem perturbação. Então não quero, então eu prefiro que não continue no Zap, tá? Mas Deus já me deu uma ideia, Ele vai me mostrar. É claro que é quase impossível falar em todas as almas, porque muitas das pessoas só está por número no meu celular, muitos eu tenho nome, outros entraram agora. Então eu falo pra vocês, quem estiver ouvindo, dá um ok, dá uma força, fala, ó, missionário, isso aí, legal, gostei da pregação essa semana. Eu preciso desse ok, pelo menos um ok. Porque a quem não deu o ok, eu já vou entender que não está ouvindo. Eu já vou deixar de lado. Eu já vou tirar da minha lista de oração. Porque não adianta eu ficar com um monte de ovelha que não quer ser ajudada. Porque sem palavra ela não vai conseguir vencer nada. Ou você acha que minha oração vai fazer milagre? Se eu preguei que nem Jesus fez milagre em Nazaré, nem ele fez, porque faltou fé. Eu preciso da sua fé para as coisas acontecerem, para as águas começarem a se movimentar na sua vida, entendeu? Sozinho eu não consigo. Vamos ler 1 Pedro 5,8, que fala assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão. Ele não é leão, tá? Não vamos confundir, é como não é. O único leão que simboliza, que simboliza aqui é Deus, que ele fala, eu sou o leão da tribo de Judá, tá? O diabo não. O leão verdadeiro aqui é Deus. Aí ele fala aqui, ó, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, olha só, ele tá todo o tempo tentando te tragar. Aí a ovelhinha fora do aprisco, fora da comunhão, não vai ficar de pé, não vai mesmo. Sem congregação, sem uma autoridade espiritual, sem um pastor, não fica. Não adianta andar sozinho, você não vai conseguir. Você é um braço amputado do corpo, você vai apodrecer. Olha, Tiago 4,7 fala assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a tentação vem, a vontade vem, mas você vai fazer o quê? Vou resistir. Como você consegue? Com oração, jejum, palavra. É isso aí, comunhão com o corpo de Cristo. Agora, sozinho, filhinho, não tem quem possa te ajudar. Nem Deus pode te ajudar, tá? Nem Deus. Sozinho ninguém fica de pé. Então, gente, olha, foi dado o recado aí. Espero que vocês ouçam. Quem estiver ouvindo, me faça esse favor. Dá um ok pra eu saber, tá? Mas é claro que tem muita gente que Deus já mostrou que não tá ouvindo e já tá sendo retirado. Mas quem estiver ouvindo, dá o ok, tá? Deus abençoe vocês. A oportunidade que vocês tiverem, vocês me agendam, tá? Me colocam na agenda de vocês. Facilita o meu trabalho a hora de enviar a pregação, porque são 500 almas, se não tiver passando de 500. E eu tenho que enviar mensagem de 5 em 5 almas. Imagina você enviando de 5 em 5, você se perde. Eu levo 3 dias ou até mais para ver se todo mundo recebeu a pregação. Então, quando a pessoa está comigo na agenda, eu já mais fácil, eu envio para todo mundo que tem o meu nome na agenda, tá? Então, Deus abençoe vocês, tá? Tô orando por todos vocês, mas façam a sua parte. Façam a parte de vocês, tá bom? Deus abençoe.